Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 22 de fevereiro de 2026, primeiro domingo da Quaresma. Meditemos sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e, depois disso, teve fome. Então o tentador aproximou-se de Jesus e disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus te dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados amigos ouvintes do programa A Palavra de Deus, neste primeiro domingo da Quaresma, contemplamos Jesus que vai ao deserto ser tentado durante 40 dias e a igreja que, imitando o seu divino esposo, entra no tempo quaresmal a fim de se preparar para a batalha espiritual que ocorre durante toda esta peregrinação terrestre. No Evangelho deste domingo, São Mateus relata a tentação de Cristo logo após o episódio do seu batismo. No comentário ao Evangelho de São Mateus, Santo Tomás de Aquino nos explica que essa ordem da narrativa do batismo, seguido da tentação, reflete aquilo que profeticamente havia ocorrido com o povo de Deus. No Antigo Testamento, a passagem pelas águas batismais do Mar Vermelho, primeiro, e os 40 anos em que permaneceram no deserto e foram tentados depois. Da mesma forma, também nós passamos pelas águas do batismo, sendo libertos da escravidão do demônio. Porém, precisamos continuar lutando espiritualmente para resistir às tentações. Essa relação entre nós e o povo de Deus é evidente, mas Jesus, sendo o Filho de Deus, não precisava ser batizado nem tentado. Inclusive, devido a isso, há alguns que duvidam da tentação de Jesus e outros que
a utilizam para negar sua natureza divina. No entanto, Santo Tomás, recordando o ensinamento de São Gregório Magno, esclarece que existem 3 formas de sermos tentados. Primeiro, a tentação externa realizada pelo demônio. Segundo, a tentação interna que a pessoa sente. Terceiro, é a tentação interna com a qual ela consente, a tentação pela qual Jesus pode ter passado é apenas a primeira, que não afeta nem diminui em nada sua natureza divina. O Evangelho relata que o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui vemos que Cristo se dirige ao demônio porque este não tinha poder de ir até Cristo. Então, nosso Senhor coloca-se à disposição da tentação por amor a nós, que somos tentados e necessitados de seu auxílio. Conforme esclarece São Tomás, o Espírito Santo, igual ao Filho em tudo, é o Espírito de amor pelo qual ele se move. Os seres humanos, portanto, são verdadeiramente conduzidos pelo Espírito Santo, quando são movidos pela caridade. Jesus vai ao deserto movido por caridade, porque era necessário que ele vencesse Satanás nas tentações do deserto, a fim de que participássemos de sua vitória. O amor impeliu Jesus porque ele, como Filho de Deus, realiza as obras do Espírito Santo. E como pelo batismo tornamo-nos filhos no Espírito, também precisamos nesta vida lutar contra as tentações. Assim, todas as vezes que superamos as tentações demoníacas, não o fazemos por nossas próprias forças, mas pela vitória conquistada por Cristo ao vencer o demônio no deserto. A carta aos Hebreus nos recorda que não temos nele, em Jesus, um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Ao contrário, passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Aqui está implícita uma comparação com Arão, sacerdote do Antigo Testamento, que, juntamente com o povo de Deus no deserto, caiu em apostasia, fundindo um bezerro de ouro para ser idolatrado. Enquanto Arão é o sumo sacerdote que foi tentado e caiu, Jesus é o sumo sacerdote que, diante da tentação, saiu vitorioso. Mesmo se compadecendo de nossas fraquezas, nosso Senhor permaneceu fiel. Já nós, apesar de estarmos unidos a Cristo e sermos filhos de Deus, por meio dele, precisamos nos recordar que esta vida é uma batalha constante para permanecer na graça de Deus. E o tempo da Quaresma é uma espécie de campo de treinamento, em que, através de exercícios espirituais, preparamos-nos durante 40 dias para as lutas e provações desta vida. Permaneçamos vigilantes e fiéis, pois, durante essa preparação quaresmal,
o demônio ficará nos rondeando como um leão a rugir, procurando a quem devorar, aguardando o primeiro momento de fraqueza para nos atacar. Neste tempo intenso de oração, penitência, jejum e desapego, estamos lutando junto com Cristo, que nos concede a graça e a eficácia da nossa luta. E é neste tempo específico que precisamos colher frutos espirituais para a vida toda. Não desanimemos, pois Cristo está conosco no deserto. Vivamos bem esta quaresma e continuemos lutando contra as tentações a fim de que um dia nos unirmos àquele que, por amor a nós, venceu o tentador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos de Deus receber a bênção, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz, saúde e alegria, fica com Deus, paz de Cristo.